2 Timóteo, capítulo 1, 11 e 12. Que diz assim, podemos? Amém? Amém. Vamos lá. Desse evangelho fui constituído mensageiro, apóstolo e mestre. 12. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Amém? Então vamos lá agora em Efésios. Obrigado, Deus abençoe. Vou botar aqui embaixo que eu já sei que grande será o livramento, colocando aqui. Efésios capítulo 6, a partir do 14 até o 17. Ele diz assim: assim permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé. Fala assim: usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Aleluia. 17. Usem um capacete da salvação. Mais uma vez, usem, irmão. Eita glória. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Feche os teus olhos, Senhor. Obrigado mais uma vez pela tua palavra, Senhor. Estamos aqui sedentos, Pai, para ouvir aquilo que o Senhor vai trazer luz para os nossos caminhos. Ah, Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos, Pai, de nos alimentarmos dessa palavra poderosa. Deus, assim nós te damos graças, Senhor, pela tua igreja aqui juntamente conosco, Pai, permanecendo firme na promessa do qual o Senhor tem para a tua igreja, Senhor, que é necessário caminhar, mas também é necessário perseverar nessa caminhada, Senhor. Nós te louvamos por essa noite. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar dando glória, querido. Você está na casa do papai. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, é isso. Você precisa encher o teu coração de alegria, porque você está na casa daquele que nos criou. E quando o papai está na casa, irmão, aleluia, nós estamos aqui buscando Ele através de sua palavra. Nós estamos aqui entendendo o que Ele quer fazer através de sua palavra. E nós também estamos aqui recebendo Ele através de sua palavra. Isso é tão importante porque a palavra, como está escrito, ela é eficaz. Ela traz vida, ela aviva o nosso coração. Então é importante ouvir. É importante estar atento ao que o Senhor está falando ao nosso coração. É importante, sim, entender aquilo que Ele quer revelar e se revelar para a sua igreja. Então aqui, em 2 Timóteo, capítulo 1, quando nós lemos aqui, desse evangelho, fui constituído mensageiro. O apóstolo Paulo está aqui falando para um pastor, a qual a igreja já cresceu, já tem um pastor amigo que é Timóteo, já ali no processo do desenvolvimento, cuidando da igreja em Éfeso. E ele está aqui, irmão, o apóstolo Paulo está aqui escrevendo esta carta, sabe, na prisão, a pior prisão, a última prisão, antes dele morrer. Os estudiosos falam que meses depois, antes de ele escrever essa carta, ele escreveu e meses depois ele foi ao mártir. E ele sabia disso, irmão. Pensa,
camarada, um servo do Senhor, apóstolo, no qual ele fala aqui, sabendo que já está chegando a hora, e ele ainda escreve uma carta para o pastor, para avivar o coração dele. Eu falo, meu Deus, eu nem sei se eu vou morrer, eu já fico pensando no amanhã. Eu falei, amanhã eu vou fazer isso. E eu nem tenho toda a veracidade que ele teve aqui, sabendo que ia morrer, irmão. E separou essa carta que enviou para Timóteo, e olha só o que ele fala desse evangelho. Fui constituído mensageiro, apóstolo. Sabe por que apóstolo? Apóstolo é aquele que vai sem medo. Apóstolo é aquele que tem a certeza do chamado. Apóstolo é aquele que pisa e vê perigo na sua volta, mas ele não teme o perigo. Esse é o chamado do apóstolo. Sabe que vai morrer, mas não abre mão. Sabe que vai acontecer algo pior com a vida dele, mas sabe o que ele faz? Ele permanece ali. Esse é o chamado do apóstolo. E aí ele fala assim: eu sou mensageiro, apóstolo e mestre. Mestre é aquele que está o tempo todo ensinando. O tempo todo ele está ensinando, pastor Flávio. O tempo todo ele está instruindo. O tempo todo ele está mostrando. O tempo todo ele está aconselhando, como é essa carta aqui. Ele aconselhando um pastor, um jovem pastor. E é muito lindo que ele fala aqui: por essa causa também sofro, irmão. Por essa causa, por essa verdade, por esse chamado, eu sofro também. Mas, isso é muito lindo, não me vergonho. Ele está falando aqui para Timóteo, instruindo e aconselhando. Olha só, por essa causa eu também, porque ele está vendo que Timóteo está sofrendo, irmão. Porque Timóteo sabe que vão matar o apóstolo Paulo. Vão matar o pai. Porque o apóstolo Paulo é pai de Timóteo. Pai na fé, irmão. Assim como o pastor Flávio é meu pai na fé, irmão. O tempo todo aconselhando. O tempo todo orando. Estou orando por você. Liberando palavra. Pai espiritual. Está o tempo todo, está pronto, está liberando o tempo todo, liberando uma palavra de vida, de fé. Para você não desistir do chamado. E é isso que está acontecendo nesta carta. Ele está falando ali para a igreja, mas também para um pastor. Não temer, sabe? O peso, a pressão. Não. Olha só. Por essa causa também sofro. Mas não me envergonho, porque sei que tenho crido e estou bem certo. Além de ele saber, ele está certo, quer dizer, nada vai mudar. O que já está construído na mente dele, nada vai mudar. Ele não teve perigo nenhum. Nada é risco, não, ele vai permanecer. Está um perigo ali, vão te matar, apóstolo, vão te matar. Não, eu sei. Porque quem está conosco é maior, irmão. Eu não tenho que temer. Porque quem vai com a gente é maior, eu não tenho que temer. Porque quem nos ensina é maior, eu não tenho que temer. Porque quem me chamou é maior, eu não tenho que temer. Porque quem me separou para esse ministério é maior, eu não tenho que temer. Porque quem me chamou para esse ministério é poderoso para me guardar, eu não tenho que temer. E aí ele fala, continuando: porque sei que tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Sabe, quando ele fala assim, guardar o que lhe confiei, é porque ele foi separado para esse mistério. Ele foi separado para esse ministério.
Então, ele está confiando no Senhor. A caminhada que ele está passando, as tribulações, ele está confiante no Senhor. Ele entregou para o Senhor, como ele diz aqui. Eu sei que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Pastor, que dia é esse? Até o dia que tudo será revelado, pastor Flávio. Aleluia. O apóstolo Paulo está falando aqui, eu sei, irmão, eu sei que ele vai guardar. Timóteo, fica firme, ele vai guardar, ele vai guardar. Eu sei, ele vai guardar, ele vai guardar. Olha, ele vai guardar até aquele dia. Fica firme. Ele vai guardar. O que você está passando, irmão? Ele vai guardar. O que você está presenciando na sua casa, irmão, saia daqui entendendo, ele vai guardar. O que está acontecendo no seu ministério, está turbulento, irmão, ele vai guardar. Ele chama toda a igreja para anunciar. Pastor, mas está perigoso aí fora, pastor, não dá para falar qualquer coisa, irmão. Vamos embora. Vamos embora, sem medo. Sem medo. Por quê, pastor? Ele vai guardar. Eu não tenho que temer. É exatamente o que ele está falando aqui. E olha só. Aí vamos. Aí agora eu consigo compreender totalmente porque a igreja cresceu. Eu consigo entender porque a igreja, pastor Flávio, desenvolveu até chegar em Timóteo e falar assim, opa, peraí, a igreja está aqui, eu preciso dar continuidade, porque Timóteo era alguém fiel, sabe? Era alguém que ele confiava, gente da gente, que falava a mesma língua, que era fiel em tudo. Por isso ele endereçou essa carta para esse pastor fiel, e a igreja foi triunfante, sabe? Ganhando almas, crescendo. Se tem um pastor, é porque tem igreja. Entenda assim, pastor Flávio. Se tem pastor, é porque tem igreja. Porque até então, quando ele escreveu a carta de Efésios para um povinho que até então era só um povo, judeus e gentios, era só um povinho, crescendo na fé ainda. Mas quando chega na carta aos Timóteo, pastoreando, aconselhando Timóteo, a igreja cresceu. Se tem pastor, cresceu. Isso me deixa muito feliz, porque a igreja entendeu a importância no qual nós vamos entrar agora. Olha só, voltando lá em Efésios capítulo 6, verso 14, que diz assim: assim permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça, nós já vimos sobre isso, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. 16, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então hoje nós vamos ver aqui o escudo da fé. O que é o escudo da fé? O escudo para os romanos é o escudo que pega todo o seu corpo e protege o seu corpo por inteiro, irmão. O apóstolo Paulo aqui, ele tem a visão do exército romano, aonde, isso é muito lindo, o Salmo fala sobre isso, olha só, Salmo 91, verso 4, ele o cobrirá com as suas penas, e debaixo das tuas asas estarás seguro, a tua verdade é escudo e broquel. Isso é muito
poderoso. A tua verdade é escudo. Sabe o que é escudo? É arma de defesa usada para proteger todo o corpo, como eu falei aqui. Todo o corpo de quê, pastor? Todo ataque que possa danificar, machucar, mobilizar você. Por que todo o corpo? Porque pode atingir as tuas pernas e você não caminhar direito. Pode atingir os seus braços e você não ter mais os seus braços para mobilizar, para usar. Pode atingir o seu pescoço, o seu coração, a sua coxa. Tudo isso pode prejudicar a sua caminhada. Tudo isso é para prejudicar você, irmão. Mas o apóstolo Paulo fala aqui: eu preciso usar. Como eu falei, fala, irmão, você precisa usar, irmão. O que adianta? Você ter o conhecimento, o que adianta? Você saber, o que adianta? Mas nós não usamos. Nós estamos na era onde o conhecimento está disponível para todo mundo, para qualquer um, mas não sabemos usar, não sabemos utilizar. Por isso nós precisamos, irmãos, saber usar o escudo da fé. E como diz o salmista aqui, olha, ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A tua verdade é escudo e broquel. Sabe o que é broquel, irmão? Broquel é um escudo menor. Sabe aquele escudo redondinho? Aquilo é broquel. Então, o que esse escudo representa? Representa que além do escudo que te protege por inteiro, você ainda tem um escudo que te protege no particular. Você está caminhando, você está aqui, ó, puf. Você está caminhando, tuf. Você está caminhando, tuf. Tem um escudo que é aquele por inteiro, que protege o seu corpo, e você está ali parado. Todos que vêm com você, protegendo ali, vai proteger por inteiro. Mas também existe um escudo que é o broquel, que é aquele redondinho, que você vai caminhando. Você vê muito em jogos de espada, né? Em jogos, né? Aquele redondinho. E aí na caminhada você vai se defendendo. Esse é o escudo broquel. Quer dizer, na caminhada também tem escudo, irmão. Na caminhada eu preciso utilizar, eu preciso usar. Na caminhada eu preciso adquirir. Na caminhada eu preciso usar esse escudo, irmão. Eu não posso bobear. Se Deus está trazendo esse ensinamento para a igreja, para o povo que está crescendo na fé, é porque é importante. Por isso que ele fala, usem, irmão. Precisamos usar, irmão. Por isso que o apóstolo Paulo está aqui alertando a igreja. Por isso que eu entendo, quando o apóstolo Paulo escreve lá em Filipenses, capítulo 4, verso 13, que diz, tudo posso naquele que me fortalece. Ai, querido, você está na caminhada, você está ali, ó, tudo posso, e está ali, ó, com escudo, com broquel, vamos broquel, está ali, ó, se defendendo, porque tudo posso, o Deus está comigo, mas também ele fala, eu preciso exercer, eu preciso adquirir, eu preciso ter a prática de, aqui ó, o escudo, irmão, usa o escudo, é para usar, irmão. E aí, a gente vê, pastor Flávio, eu estou falando o povo de Deus, não estou falando lá fora não, estou falando o povo de Deus. E aí você vê um fraco, vê um caindo, vê um desistindo. Cadê o povo, meu Deus? Cadê o povo, pastor? Está difícil. Está difícil para todo mundo, irmão. Está difícil para todo mundo. Mas o apóstolo Paulo fala aqui, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso, eu posso caminhar, eu posso continuar, porque eu tenho um escudo que me protege de toda seta do maligno que tenta alcançar o meu coração, o meu corpo, a minha vida, sabe? Mas eu tenho o escudo, eu preciso tomar
posse. Eu preciso usar, irmão. Não é só conhecimento. Conhecimento não leva a lugar nenhum. A letra mata. Se eu não vivo, a letra mata, irmão. Eu preciso usar. E aí, o escudo romano não era só de madeira, mas ele tinha uma proteção além da madeira. Tinha um revestimento de couro. Sabe para quê? Para que os dardos e as flechas que vinham com querosene e fogo não viessem arrebentar o escudo romano. Sabe? O escudo romano não era somente a madeira. Se fosse só madeira, a flecha pegaria ali com fogo e destruiria. Não, querido, não. Tinha um revestimento. Sabe que revestimento era esse? Era revestimento de couro. Espiritualmente falando, o apóstolo Paulo está dizendo: a madeira no Antigo Testamento significa natureza humana. O que Paulo está querendo ensinar é o seguinte, irmão: se vocês forem com a natureza de vocês, sem nenhuma proteção, nesse escudo vocês caem, irmão. Vamos cair. Mas aqui está algo glorioso. Se você tiver o revestimento do Espírito Santo, podem amaldiçoar, pastor Flávio, podem lançar sobre você olho gordo, olho magro, olho médio, não sei se existe isso. Pode lançar maldição, não vai cair, não vai cair. Por quê, pastor? Estou protegido. Estou protegido, irmão. O nosso escudo é um escudo de fé, totalmente revestido e forte pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, esse revestimento é o revestimento, espiritualmente falando, eu creio. É o Espírito Santo que precisa estar junto, caminhar junto, ir junto com a gente, irmão. Acredite firmemente na proteção do Senhor. Ele é o nosso escudo, aleluia. Ele é o nosso escudo. Se nós usarmos o escudo da fé, todas as setas do inimigo lançadas sobre nós cairão por terra. Aleluia. Você crê nisso, irmão? Cairão por terra. Se eu decido usar, se eu decido caminhar, mas usando, eu tenho escudo, eu tenho escudo, eu tenho escudo. Flecha nenhuma, maldição nenhuma vai alcançar, vai cair por terra. Não vai alcançar a sua casa, você crê? Não vai alcançar a sua geração, você crê? Não vai alcançar o seu ministério, você crê? Não vai alcançar os planos que Deus tem para você, você crê, irmão? Então aplauda o Senhor por essa verdade. Eu creio! Eu creio! Aleluia! Aleluia! Quinto, irmão, para terminar aqui, capacete da salvação. Efésios capítulo 6, verso 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas eu vou ficar aqui só no capacete da salvação. Se eu sou salvo em Jesus, os meus pensamentos e o meu comportamento são diferentes. Não adianta, tem que ser diferente. Se eu tenho isso em mente, meu comportamento tem que ser diferente. Tomem consciência da sua salvação. A maioria das nossas batalhas contra o diabo são travadas em nossas mentes. Eu fiquei sabendo há pouco tempo que os adolescentes, até as crianças, já estão se suicidando. Sabe por quê? Batalha na mente. Começa a declarar, irmão. Começa a trazer para a sua consciência o que Deus está instruindo aqui. Ele não quer que você, olha só, o diabo não quer que você acredite na mentira. Não. Basta somente você duvidar das verdades de Deus. Você está caminhando, está tendo conhecimento das verdades. Você sabe que o inimigo já é mentiroso, então, até então. Eu não vou servir, eu não vou ouvir o que ele está falando.
mas você está ouvindo as verdades. Ele só quer que você duvida. Você está aqui ouvindo, está sentado, está recebendo, está aí, mas ele só quer que você fale assim: não vou guardar isso no meu coração, não é para mim. Ele só quer isso, irmão, que na sua mente venha esse tipo de pensamento, mas não, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, você não será como a Eva. Espírito de Eva está repreendido em nome de Jesus, irmão. Por quê? Lá no pecado original, o que aconteceu com a Eva, irmão? O inimigo foi direto na mente dela, lançando a verdade. Não toca, mas que problema tem se você tocar? Você só terá o conhecimento do bem e do mal, assim como Deus. Aí ela, pô, peraí, se eu vou ter o conhecimento do bem e do mal, eu quero isso na minha vida. Acabou, irmão. Engodou, abraçou, ganhou. Por quê? Aqui, ó. Então, em nome de Jesus, não seremos presas fáceis. Quando eu possuo na minha consciência que eu sou salvo em Jesus Cristo, o meu objetivo sempre será ser parecido com Ele, ser igual a Ele, derramando o amor dEle, falando como Ele, amando como Ele, tratando as pessoas e o meu irmão como Ele. Sempre será isso, irmão. Por quê? Porque as verdades trabalham em mim. E quando as verdades do Senhor trabalham em mim, eu tenho o reflexo dele. Eu tenho o reflexo do Senhor. Eu tenho o reflexo da graça do Senhor. Eu tenho o reflexo do amor do Senhor. Eu tenho o reflexo do Espírito Santo de Deus. Tudo isso reflete Deus, reflete o Senhor, irmão. Por isso eu preciso trazer na minha consciência: nada muda por fora se você não mudar por dentro. Nada muda. Então, a mente que está sendo preenchida pela palavra, amanhã ela terá desejo pela palavra. Aleluia. E a palavra gera fé, e a fé protege a minha mente, como está lá em Romanos 10:17. A fé veio por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso que eu preciso trazer na minha mente. Isso é tão lindo, isso é tão verdadeiro, que até o apóstolo Paulo, quando estava próximo de morrer, olha só o que ele fala em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. Desculpa, irmão, tantos versículos é porque é para embasar, trazer embasamento verdadeiro, para a gente ter entendimento. Olha só o que o apóstolo Paulo fala, até na sua morte, próximo à sua morte. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. Combati o bom combate, terminei a carreira, mas guardei a fé. Sabe o que ele está falando? Ah, irmão, eu passei por tudo, mas protegi a minha mente com o capacete da salvação. Nada tirou ele do propósito, nada impediu para que ele continuasse no propósito, nada foi forte o bastante para desviar ele do propósito de Deus, ao ponto de, na sua morte, próxima à morte, ele fala assim: eu combati o bom combate. Acabou, irmão, acabei a carreira, mas guardei a fé. Guardei a fé, fui protegido pelo capacete da salvação. Romanos capítulo 12, verso 2, nós falamos muito sobre isso. Não se modem, irmão, ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que é renovar a sua mente? Renovar a sua mente é trazer à sua memória aquilo que traz esperança, é estar protegido contra as mentiras do maligno, irmão. É estar protegido com as mentiras do maligno. Olha só, lembra de Sansão e Dalila? Misericórdia. É um texto muito triste, porque
Espírito Santo saiu dele, abandonou. É muito triste quando o Espírito Santo sai, abandona. Por quê, pastor? Porque Sansão envolveu com o povo a qual Deus falou: não se envolva com esse povo. E aí, mente fraca, não teve um capacete para proteger a sua mente. O que aconteceu? Se envolveu com Dalila. Está lá em Juízes 16, se você quiser conhecer a história. Se envolveu com uma mulher a qual ele revelou todo o segredo, irmão. Fez certo? Claro que não. Por quê? Porque Deus falou: não se envolva, não case com ninguém dos filhos de Deus, não se envolva com esse povo. E Sansão, você sabe, foi um escolhido de Deus. Teve uma força sobrenatural rasgando o leão. Ele rasgou o leão, irmão, no meio. O homem matou muita gente, mais de 1000, com uma queixada. Como é que pode o cara, tendo o Espírito Santo de Deus, com toda a graça de Deus sobre a vida dele, deu mole, irmão? Por quê? Aqui, ó, se envolveu, foi fraco aqui, ó, mas em nome de Jesus, pastor Flávio, Ibave não será fraco aqui, em nome de Jesus, não será fraco. Vamos corresponder. Deus, eu recebo, Senhor, eu recebo, eu vou usar, assim como o apóstolo Paulo está falando. Usem o capacete, é para usar, irmão. Use o capacete da salvação. Para que eu preciso dar, pastor? Para proteger de toda mentira, de todo dado, de toda flecha, de tudo. E aí o que aconteceu com Sansão, nós já sabemos. Sansão se arrependeu. Foi lá em Dagon, cego, tiraram a vista dele e ele matou muita gente. Amém, Deus perdoa. Mas ele morreu, irmão. Mas e José? Olha a diferença de José. José fugiu, irmão. Fugiu de uma cilada, aonde a mulher, depois de falar, olha só, olhou para ele assim, interessante. Mas ele não foi fraco aqui, ó. José não foi fraco aqui. José fugiu da mulher, dessa mulher que queria acabar com a vida dele. Se ele não entendesse, se ele não tivesse protegido aqui. Qual a diferença entre Sansão e José? Sansão se envolveu, morreu. José fugiu, mente forte, protegida. E aí, o que aconteceu? Governador cresceu, irmão, progrediu, avançou no propósito. Então, em nome de Jesus, irmão, não vamos dar mole. O sangue de Jesus tem poder. Nada vai impedir de você caminhar, de você entender o que Deus tem para você. Sansão recebeu, mas não entendeu. José recebeu, permaneceu, entendeu tudo. Mente forte, protegida, irmão. E eu declaro sobre a minha vida, sobre a igreja do Senhor, sobre a Ibave, mente protegida, capacete da salvação, irmão, em nome de Jesus. Eu creio plenamente que o apóstolo Paulo está querendo ensinar é que o dom de Deus de nos salvar do império das trevas para o seu reino de luz é o ponto mais alto da nossa vida. Olha só o que diz Lucas 10, 20. Palavras de Jesus. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, não, mas porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. A gente precisa se alegrar com isso. Agora eu entendo, em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É crendo nele, irmão. Você tendo o capacete da salvação, é você colocando o capacete e falando: eu creio totalmente, Senhor. Eu não vou tirar, eu vou
usar. Todo momento estarei com esse capacete, porque eu não vou dar mole para o inimigo, porque eu não vou dar mole para as setas, porque eu não vou dar mole para as mentiras, porque eu não vou dar mole para o que esse mundo está lançando sobre a igreja do Senhor. Não! Mas eu vou seguir firme.